Fala, torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos atualizar as informações dos jogadores que estavam sentindo alguma coisa, jogadores que estão no departamento médico. A gente vai trazer aí algumas atualizações, como o Juninho, Eric, vamos falar do Vitinho, situação do Nenê, Léo Matos, Laranjeira, até o próprio Ulisses. A gente vai falar aqui nesse vídeo para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro das informações e como esses jogadores podem e quando voltarem também ao time do Vasco da Gama. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai saber a situação de cada um. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama, como sempre, mandando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado sempre aí. Vocês dão uma moral imensa ao Comentaléu Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou nosso vídeo, seja muito bem-vindo ao Comentaléu Vascaíno. Eu sou o Léo, analista, scout, criador desse canal, apresentador. Aqui você tem informações de análises, todos os tipos de análise você tem aqui nos nossos vídeos. Temos também informação e opinião, informações e opinião sempre aqui sobre o Vasco e aquela resenha que a gente faz aí nas lives. Enfim, aqui é o lugar do torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo e obviamente eu te convido a ser um inscrito no nosso canal, dar uma moral e também nos ajudar a nossa meta, que é chegar a 10 mil inscritos. Então posso contar com você? Se inscreve aí, dá essa moral e tem também um grupo do Zap aqui embaixo, viu? O link tá aqui embaixo na descrição. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, porque há uma expectativa muito grande para o jogo contra a equipe do CSA, inclusive os ingressos já estão à venda aí no valor a partir de R$60. Os sócios do Vasco também tem desconto, né? Tem gente aí que tem desconto de 6 até você entrar gratuitamente no jogo, mas o Vasco tá de olho na preparação. E de olho nisso, nós vamos atualizar aqui a vocês a situação de alguns jogadores que estavam no DM ou que passaram por alguma situação no DM, para você saber quem vai poder jogar ou não. Vamos começar atualizando sobre Juninho, que está fora aí há umas 2, 3 semanas aí. E a situação de Juninho empolga, porque é o seguinte, o Juninho iniciou a transição nesse dia 3, né? E o Vasco tá de olho na situação do jogador. Se ele evoluir, continuar evoluindo na sua recuperação, Juninho pode ser uma das novidades no time do Vasco contra a equipe do CSA. Então, Juninho já está fazendo a transição para o campo, vai ser avaliado e se tiver uma evolução muito boa, o jogador poderá ser um reforço para o Vasco no jogo contra a equipe do CSA no próximo sábado. Outro jogador também é o Eric. Muita gente perguntou durante a semana sobre o Eric também que deu uma empolgada na torcida nos 2 primeiros jogos. E a situação do Eric é um pouco mais complicada, porque o jogador ainda é apresentador, segundo o departamento médico do Vasco, e ele iniciou nesse momento uma fisioterapia, mas esse quadro de dor, né, no local, na região da lesão, preocupa ainda um pouquinho, porque tem que esperar ainda esse prazo para que possa cicatrizar mais um pouco, para que possa fazer outros trabalhos. Mas ele já iniciou a fisioterapia e aí expectativa é que em 2, 3 semanas o jogador possa aí voltar aos trabalhos de campo, mas essa situação aí dele sentir uma dor na região é que está complicando toda a situação aí do Eric, o atacante do Vasco da Gama aí, que veio do Ipiranga. Vamos falar também sobre Vitinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre Nenê, a situação do Nenê. Vitinho segue o protocolo de recondicionamento, está em atividade aí tanto na academia quanto em campo. Ele está buscando ainda fazendo trabalho de força, lembrando que ele sentiu dor na mesma coxa que ele tinha sentido anteriormente no início do campeonato, onde fez ele ficar fora de maior parte do campeonato carioca. O jogador segue esse planejamento e assim que estiver apto, assim que estiver nos níveis físicos ideais, o Vitinho estará de volta ao time do Vasco da Gama, segundo informações do DESP do Vasco. Agora vamos falar de Nenê. Olha, a gente trouxe essa informação no vídeo de logo mais cedo sobre o Nenê ter sentido um incômodo na coxa, e a situação que a gente tem hoje é o seguinte:
O Nenê foi reavaliado e está assintomático ao exame. O que é que quer dizer? No exame ainda não detecta nada. O jogador ficará sob observação, mas voltou aos treinamentos normais. E sim, ele pode ser poupado, mas a priori ele continua todas as atividades de forma normal e junto com toda a equipe não foi detectada nenhuma lesão, mas a gente sabe que tem um tratamento todo especial com o Nenê e que para o jogador não fique fora, o jogador pode ser poupado contra o CSA, a gente vai ficar esperando, porque no planejamento inicial, quando o Zé Ricardo revelou para todo mundo, o Nenê jogaria 3 jogos e ficariam fora. Mas o Nenê jogou no último jogo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas nesse momento, nenhuma lesão foi detectada no exame de imagem do jogador. O Vasco aí comunica por meio do seu departamento médico. Agora vamos falar de Léo Matos, né? A situação de Léo Matos, que teve uma gastroenterite. O jogador não foi para o último jogo e lá em Muriaé, mas o Vasco informou que o jogador já retornou aos treinos, já está de boa, já está tranquilo. O jogador não tem nenhum problema. Então, Léo Matos deve aí voltar a estar figurando os treinamentos do Vasco. O jogador que na última sexta-feira sentiu uma situação de gastroenterite, ficou fora dos treinos, não foi nem relacionado, mas já não vinha sendo relacionado mesmo pelo Zé Ricardo para o jogo contra a equipe da Tombense em Muriaé. Então, essa é a situação do jogador Léo Matos. Vamos falar de Laranjeira. Laranjeira também está afastado por lesão, mas já iniciou a transição esta semana e vai começar aí na próxima semana voltar aos trabalhos em campo. O Vasco está de olho na situação do jogador para que ele possa em breve estar apto também para os treinamentos e também para que, se o Zé Ricardo achar por bem, ser relacionado para o jogo do Vasco da Gama. Sobre Ulisses e Sarrafiore. Sarrafiore já está em fase final de recuperação. Em breve já deve estar aí fazendo os treinamentos normalmente com todo o elenco do Vasco da Gama. Mas nesse momento o Vasco ainda faz um trabalho especial. Ele vem trabalhando juntamente com o Daniel Félix para que possa fazer um fortalecimento. O jogador tem muito tempo sem jogar, já passou por fisioterapia, mas tem que voltar ao nível de questões físicas dos outros jogadores, mas já está muito próximo. O jogador, inclusive, já foi visto fazendo algumas atividades e em breve já deve estar apto para jogar pelo Vasco da Gama novamente, o Sarrafiore. Sobre o Ulisses permanece aí em questão fisioterápica também, é um jogador que nesse momento ainda está na questão de pós-operatório, é um jogador que deve voltar aí lá para julho ou agosto, ninguém sabe ainda ao certo a recuperação, vai depender muito desses primeiros tempos iniciais. O jogador, obviamente, não está fazendo nenhum trabalho em campo, só mesmo questão de fisioterapia mesmo, para que o Ulisses possa estar apto a voltar a jogar pelo Vasco da Gama. Então é isso, atualizamos aqui algumas informações para vocês. Muita gente me perguntava sobre o Eric, para o próprio Juninho, a gente atualizou. E aí, fiquem atentos, porque em breve o Comentário estará aqui de volta, trazendo as informações do Vasco da Gama. Agradecer a você que curtiu, compartilhou, deixa seu comentário aqui embaixo, porque a gente vai estar de olho, atualizando tudo que envolve o Vasco para vocês. Aquele abraço, tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!